práticos que são graças especiais dadas pelo Espírito Santo a cada servo, para que possamos servir melhor a igreja na pessoa de Jesus Cristo, sobretudo no grupo de oração. Então, nós vamos ser aqui orientados, né? Vamos ser formados dentro da palavra de Deus para o único objetivo: servir Jesus no nosso campo de missão, que é o grupo de oração. Mas se nos chamarem para outras atividades, claro que a gente vai servir sim, né? Porque a igreja chama, nós temos que servir Jesus na sua igreja. Amém? E também levar a conhecer o que são os dons e quais são as suas ações na vida da igreja, em nossa vida também. Sobre os dons, vocês vão ter a delícia, né, de ver amanhã, domingo. Gente, vai ser maravilhoso. Não faltem. Nosso coordenador chamou nossa atenção para não faltarmos nesse encontro. Vocês vão ficar maravilhados, vão se sentir bem. E antes de eu entrar aqui, eu quero dar um testemunho que eu vivi agora há pouco, lá no Centro Nazaré. Meus irmãos, eu recebi uma graça de Deus na minha vida, como pecador, como muitas vezes estressado pela missão. Esta semana, Deus me chamou para dar 6 pregações, uma pregação por dia praticamente. Até agora é a 4ª da semana, ainda tem 3 pela frente. E eu estava realmente, todas elas tem que orar, tem que escrever, tem que meditar, tem que buscar livros, para poder passar para as pessoas o que é de Deus, né, com eficácia. E isso a gente sabe que trabalha com a mente, eu ficando estressado, uma coisa ali, e meninos ali, e tudo mais. E eu cheguei no Centro Nazaré hoje para rezar por uma pessoa muito necessitada, com a cabeça inchada, meus irmãos. Olha, eu estava muito ruim. Aquele estresse, aquela fadiga, aquele cansaço mental. E depois que a gente se colocou diante do Santíssimo para rezar, começou a louvar o Senhor, entregar nossa vida. Olha, gente, eu fui totalmente renovado. É sério, eu fiquei muito leve, ver aquela leveza, aquela paz na minha mente, no meu coração. E agora estou me sentindo realmente totalmente lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Esse é o meu testemunho, para que vocês possam ver que Jesus é misericordioso para conosco. Quem quer conhecer o que é o Espírito Santo aqui? Levanta a mão. Desejo de verdade, sim ou não? Sim. Muito bem. Então, Espírito Santo, pessoa, dom. Por que pessoa? Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Muito bem. E dom? Por que dom? Porque o Espírito Santo procede do Pai. O Espírito Santo vem de Deus desde a plenitude do mundo para iluminar as trevas da nossa vida, para suscitar no meio do povo de Deus a luz para guiar os seus passos, né? Para santificar, para reavivar a força do povo de Deus, cansados, desanimados pelo pecado, e para que pudermos seguir em frente na missão que Jesus nos confiou, que é anunciar o seu Evangelho, a sua palavra. Amém? Amém. Abra comigo a sua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. Pois bem. A criação, né? A Bíblia de Maria. Vamos começar a entender que origem, né, tem o Espírito Santo de Deus. Porque algumas pessoas pensam que o Espírito Santo, ele começou lá no dia de Pentecostes. Ele surgiu lá no dia do cenáculo, onde os apóstolos, Maria estavam reunidos, e onde o Espírito Santo desceu como línguas de fogo no meio do povo. Não.
O Espírito Santo, irmãos, ele já existia desde a plenitude dos tempos, né? Eternos, como Pai e Filho são eternos. Vamos lá para a leitura. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, o Espírito Santo, ele é o dom porque procede do Pai e já pairava sobre as águas desde a plenitude dos tempos. Por isso ele é tão importante na nossa vida. Devemos clamar, devemos pedir todos os momentos desse Espírito para que a gente não desfaleça a nossa fé. Porque uma vez que a gente deixa o Espírito Santo de lado, a gente não pede, a gente não procura, a gente tende a ficar fraco na fé. A gente não vai render fruto para a igreja. A gente não vai ser um bom pai, não vai ser um bom vizinho, não vai ser um bom cristão, não vai ser um bom servo, carismático, no seu grupo de oração e assim por diante. Amém? Amém. Muito bem. Agora eu vou ler uma passagem do Catecismo da Igreja Católica para vocês. Não parar aqui, tem caneta, anote. Depois você pode definir na sua casa. O que a igreja fala sobre o Espírito Santo? Né? O que a igreja vem falar sobre o Espírito Santo, que é o segredo íntimo de Deus? Né? O Espírito Santo é o segredo íntimo de Deus. Digamos assim, o Espírito Santo é o trunfo de Deus, né? É o trunfo de Deus para que os seus filhos não pudessem perder a vida por completo. Ou para que não possamos perder a vida por completo. Para não possamos ficar, no sentido bom da palavra, atolados no lamaçal do pecado. Amém? Pois bem. No parágrafo 221 do Catecismo da Igreja, 221. Mas São João irá ainda mais longe ao afirmar: Deus é amor. O próprio ser de Deus é amor. Ao enviar na plenitude dos tempos seu Filho único e o Espírito de amor. Olha só. Deus mandou ao mundo quem primeiro? Mandou o Filho, e junto com o Filho também mandou o Espírito de amor. Está aqui. Desde a plenitude dos tempos. Amém? Amém. Nós somos fruto desse Espírito. Deus revela o seu segredo mais íntimo. Ele mesmo é eternamente intercâmbio de amor. Pai, Filho e Espírito Santo. E destinou-nos a participar deste intercâmbio. Ou seja, Deus partilhou conosco os seus segredos íntimos. Para que nós possamos também fazer parte do coração de Deus. E nós sabemos, uma vez convertidos, uma vez que nós nos voltamos para Deus com o coração aberto, o Espírito Santo ele toma conta de nós e nos faz uma pessoa totalmente renovada, exemplo, né, de misericórdia, de paz, de amor para outras pessoas, para o mundo inteiro. Para sermos testemunhos para o mundo inteiro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Amém? Amém. É isso que o Espírito faz na nossa vida. Ele vem desde a plenitude dos tempos para nos dar uma nova vida, para nos santificar, para renovar nossas forças. Amém, queridos? Amém. Muito bem. Vamos continuar. Nós dizemos que todos os dons têm como dono o Espírito Santo. É verdade ou não é? É verdade. Os dons infusos ou efusos carismáticos ou de santificação tem um único dono, o Espírito Santo de Deus, dizendo que os carismas são dons do Espírito Santo.
E quem é o carisma de Deus? Se o carisma tem como dono o Espírito Santo, né? O carisma de Deus é o próprio Espírito Santo. O carisma de Deus é o Espírito Santo, meus irmãos. Esse carisma que foi derramado sobre a igreja, sobre todos nós, desde o começo dos tempos, como já disse, para nos dar uma nova força, para nos fazer cristãos melhor a cada dia neste mundo tenebroso de hoje. Paulo chamava esse mundo de um mundo tenebroso, né? Você falando da violência que há nesse mundo, da falta de Deus no coração das pessoas, né? Da falta visível do Espírito Santo na vida das pessoas, e ele chamava esse mundo de um mundo tenebroso, claro que tem seu lado bom, e é esse, o povo cristão caminhando para Deus, vindo para a igreja para ouvir a palavra de Deus, não a palavra do pregador, a palavra de Deus, a palavra da igreja. Amém? Amém. Você quer o Espírito Santo para você? Sim ou não? Sim. Muito bem. Vamos abordar 3 itens. Como opera o Espírito em nossa vida? Né? Como é que esse Espírito Santo ele vem operar na nossa vida de cristão? O dom do Espírito Santo deixado por Deus é outro item que a gente vai abordar. E por último, o terceiro, o Espírito Santo nos justifica e nos dá a graça da salvação. Antes de tudo, o Espírito Santo nos reanima, nos edifica, porém, a mais importante ação do Espírito Santo no nosso meio é nos conduzir para onde? Para o céu. Para o céu. Para o céu. Este é o objetivo maior de Deus. O Espírito Santo tome conta da nossa vida para nos conduzir para o céu um dia. É onde a Dona Bena está hoje. Né? Foi chamada por Deus, mas agora ela está onde? Está no céu intercedendo por nós. Amém? Amém. Muito bem. Pois bem. Nós vamos mexer muito com a palavra. Abra comigo em Ezequiel capítulo 36. Nós vamos mexer com a palavra, porque é importante. A palavra de Deus, ela tem que fazer parte da vida da igreja, da vida do cristão. E nós temos que usar a palavra de Deus constantemente na nossa vida. Né? Tem que prestar atenção na palavra de Deus. Qual capítulo? É o Ezequiel 36, versículo 25 até 27. Então, como opera o Espírito Santo na nossa vida? Aqui no livro do profeta Ezequiel vai nos dar uma das ações do Espírito Santo na nossa vida. Preste atenção neste trecho que vai ser relatado aqui no nosso meio. Versículo 25 a 27. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Diz o Senhor: dá-vos um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito coração de pedra, e dar-vos um coração de carne. E dentro de vós colocarei o meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais que observeis os meus preceitos. Amém? Amém? Olha só, uma das operações maravilhosas na vida do cristão é essa, proferida pela boca do profeta Ezequiel. A promessa de Deus, a promessa do Espírito na nossa vida. A promessa de Deus: derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão de todas as abominações e imundícies da vossa vida. E colocarei sobre vós o meu Espírito. Mais uma vez, Ezequiel confirmando: o Espírito Santo procede de um único Deus, poderoso e justo. E sopra sobre a tua vida, sopra sobre a tua casa, sopra sobre a tua família, sopra onde você permitir, sobretudo no teu coração, se você
abrir o teu coração para que Deus venha, para que Deus, o Espírito Santo, venha. E uma vez que ele entra, meus queridos, nossa vida ela é totalmente transformada, totalmente restaurada. Amém? Me lembro do cidadão aí que ele cantou, da renovação, cantor famoso. Mas ele ganhou esta fama em nome de Jesus porque uma vez ele abriu o coração para que o Espírito Santo pudesse entrar na vida dele. Ele passou numa igreja e ele era mendigo. Estava na rua, morador de rua, estava na rua, perambulando. Olha só, gente, o que o Espírito Santo faz com uma pessoa. Este homem andava perambulando, tudo sujo, tudo maltrapilho na rua, e ele foi passando numa igreja, onde tinha um grupo de oração, e lá ele ouviu alguém falar do Espírito Santo, clamando o Espírito Santo, cantando, e aí o Espírito Santo chamou ele, pegou pela taça, eu te quero aqui. Eu vou fazer de ti um inferno para todo mundo ver esse mundo. E hoje, resumido, né, ele se tornou cantor, um dos melhores, mas melhor não, porque para Deus não tem melhor, né? Mas um dos cantores mais ungidos da nossa igreja, esse homem chama-se Valmir Alencar. Já veio aqui em Bragança, em Farolão. Quem foi no show dele, levanta a mão. Eu. Maravilhoso, né? Então o Espírito Santo transforma a vida de qualquer um. Não importa. Não importa se você está na lama, não importa se você está no pecado. Não importa se a areia disse que quer te afundar. Não importa se o encardido está querendo te atentar, não importa. O que importa é que Deus quer fazer da sua vida uma vida transformada. E eu tenho certeza que aqui só tem gente de vida transformada, de vida consagrada ao Espírito Santo. Amém? Amém? Muito bem. Opera ainda. Ele amplia a nossa visão. O Espírito Santo amplia a nossa visão. Ele nos ensina e recorda todas as coisas. Ou seja, quando você peca, quando você está na graça de Deus, cheio do Espírito Santo, o que acontece? Você comete um erro, automaticamente aquilo vem te acusar. É ou não? O Espírito Santo ele não acusa, ele não condena, mas você vai ficar assim, você vai sentir aquela falta que você fez, ela vem acusar o seu coração. Você vai cair e dizer, poxa, fiz alguma coisa errada, poxa, fica martelando. Principalmente se você está em oração constante, que você já é uma pessoa que serve a Jesus. Você cometeu um erro, eu quero que levante a mão aí a pessoa que sente isso, porque quando a gente está com Jesus, está servindo a Jesus, está no seu evangelho, mesmo que você sirva um copo na igreja com amor, você está servindo a Jesus, meu irmão. Não importa se é do Papa ao sacristão, todos nós somos servos de Deus. Deus nos ama como ama um com os outros. Ninguém é melhor que ninguém na igreja. E quando você comete uma falha, automaticamente vem o Espírito Santo puxar a sua orelha também. Olha, mas se arrepende, né? Isso. É ou não é? É ou não é? E fica aquele peso, né? Enquanto a gente não confessa, enquanto a gente não vai no confessionário confessar, a gente parece que fica aquele peso, aquele trauma na cabeça, aquela preocupação. Levanta a mão aí que se sente assim. Eu várias vezes. Ai de mim sem o sacramento da confissão. Ai de mim, meu Deus. Ai de mim. Ai de nós, né? Então, o Espírito Santo ele nos ensina e nos recorda de todas as coisas que a gente faz. Nos dá força para sermos testemunhas de Jesus até o confim do mundo. Atos 1:8. O Espírito Santo também é aquele que dá a vida eterna para todos nós e também aquele que revela o Pai para nós. Por quê? Deus é um Deus trino. O quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Você quer entender? Eu não vou explicar, porque nem os santos conseguiram entender o mistério da Santíssima Trindade. Imagina um pregadorzinho dele, né? Nem os santos conseguiram entender o mistério da Santíssima Trindade. Só cabe a nós o quê? Dobrar o joelho, levantar o braço para o céu e receber a graça da paz, do amor, da misericórdia do Pai. É só o que nos resta. Eu preciso querer entender Deus, ninguém vai entender. É muito grande para entrar na nossa cabeça.
Deus é infinito, não pode entrar na mente do ser humano, mas ele pode entrar no coração, né? Ele pode entrar no coração, pode transformar a sua vida. Eu peço que essa jovem... Está gravando? Está gravando? Está indo bem a gravação? Continua. Grava o povo de Deus também aí. Muito bem. Então, o dom do Espírito Santo deixado por Jesus. Abra comigo em João 16, 7 e 8. Eu falei para vocês que a gente vai mexer um pouco com a palavra. João, Evangelista São João, capítulo 16, versículo de 7 até o 8, meus irmãos. Vai dizer aqui, vai confirmar que o Espírito Santo então, foi deixado por Jesus quando ele subiu para a glória do Pai, né? Depois da sua ressurreição. Já acharam? Amém? João 16, 7, 8. Entretanto, digo-vos a verdade. Era Jesus falando, né? Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vou enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Vamos até o versículo 9. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ou seja, Jesus sabia que se ele não mandasse o Espírito Santo, nós íamos ser escravos do pecado. Olha a sabedoria de Deus. Ele sabia muito bem, meus irmãos, que se ele fosse para a glória do Pai depois da ressurreição, e ele não mandasse uma parte dele, a terceira pessoa, nós íamos ser escravos do pecado. Porque sem o Espírito Santo, ninguém pode se libertar do pecado. Eu desafio aqui. Sem o Espírito Santo, ninguém pode conhecer a Deus. A palavra diz: aquele que não tem o Espírito Santo não pode sequer falar de Deus, porque não conhece a Deus. Eu não posso falar de uma pessoa que eu não conheço. E só o Espírito Santo pode nos dar essa consciência de que Deus é um Deus de misericórdia. Jesus morreu por nós numa cruz, derramou todo o seu sangue para nos dar a redenção dos pecados, para nos redimir das tentações do pecado. Sem o Espírito Santo, Jesus sabia que nós íamos ser totalmente sujeitos a todo tipo de pecado e artimanhas de Satanás. Amém? Amém. E você é selado pelo poder do Espírito Santo, as artimanhas do encardido, ela não pode vir sobre você. Toma posse disso para a sua vida. Aquele que foi batizado, aquele que é selado pelo poder do Espírito Santo, abre o coração para que ele entre. Jamais é atormentado por nenhuma força estranha desse mundo. Por nenhuma potestade. Narrado lá em Efésios 6. Que anda vagando pelos ares. Nada pode te abalar se você tem o Espírito Santo com você. Amém? Amém. Por quê? Porque esse Espírito Santo ele procede do Pai, repito novamente, ele vem de Deus. E tudo que vem de Deus para a nossa vida, irmãos, nos faz vivos, nos faz cristãos vigorosos, nos faz pessoas melhores, bondosas, misericordiosas, sem rancor no coração, sem mágoa, sem ressentimento. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida, nos faz cristãos autênticos de Deus. Amém? Amém. Você é feliz porque você tem o Espírito Santo com você. Eu tenho certeza disso. Você é uma pessoa extremamente feliz, todos vocês que estão aqui. E eu estou muito feliz de estar participando desse seminário que aqui do grupo de oração participa. E eu sei que eu vou aprender muita coisa, né? Hoje eu estou falando, mas amanhã eu vou estar aqui sentado, bebendo toda a graça que vem pelas pregações dos outros irmãos. Amém? É muita graça. Eu sempre digo, isso é muita graça para o ser humano, né? É muita graça para todos nós. Vamos viver, vamos ser felizes, meus irmãos. Porque no mundo que a gente vive, cheio de tribulação, cheio de coisas ruins, é só morte, só violência. Você pega o jornal lá de Belém, se espremer sai sangue, como se diz.
É jovem morrendo toda hora nas drogas, é triste, meus queridos. E só o Espírito Santo para nos dar essa força, para vencer as tentações deste mundo. Amém? Amém. Outra, o Espírito Santo é inseparável do Pai e do Filho, né? Porque se a gente pede uma coisa para o Pai e para o Filho, e não pedir para o Espírito Santo, a gente não vai conseguir. Quando você pede água ao Pai, né, ele vem com toda a família te abençoar. Se você pede a graça de Deus na sua casa, e lembra também do Filho e do Espírito Santo, toda a família vem na sua casa. O divino Pai Eterno, né? Quem tem mais do divino Pai Eterno? Pai, Filho e Espírito Santo. Divino Pai Eterno. É maravilhoso. Então, o Espírito Santo ele é inseparável da primeira pessoa que é Deus e da segunda pessoa que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é inseparável. Não pode viver separado. Não pode. São três pessoas juntinhas, né, ali, só nos esperando para nos abençoar, para nos dar graça da paz, da salvação e da perseverança. Ontem lá no lago, a gente foi fazer o louvor do povo lá, foi uma maravilha. O carro foi lotado, graças a Deus. Foi mais ou menos 70 pessoas dentro do carro. Ainda ficou mais ou menos umas 15 pessoas nos espinhos que não deu para pegar, porque já ia lotado o carro. Foi uma bênção de Deus, foi muito bom, graças a Deus. Todo mundo sentiu o som de Deus naquele lugar. Deu mais gente daqui do que de lá, né? Mas foi maravilhoso, né, gente? Tudo isso pelo poder do Espírito Santo, porque muita gente deixou de ir para a quadra, assistir os jogos da Semana da Pátria, para ir atrás de Jesus. Isso é muito bonito. A gente deixar as coisas do mundo para ir atrás de Deus, olha, lá na frente você vai ver as bênçãos de Deus na sua vida. Amém? Amém. Último item. O Espírito Santo nos justifica e nos dá a graça da salvação. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos salva também, que santifica a nossa vida para sermos santos e espíritos no céu, meus irmãos. Esse Espírito Santo que nos dá a salvação. Vou ler para vocês aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 19:8-7. É a voz da igreja. A voz da igreja falando. Se a igreja fala, quem é que fala? Muito bem, é Deus quem fala. Não tem outro. Se o magistério da igreja, se a tradição da igreja fala, é Deus que está falando. 19:8-7. Pois bem, olha o que diz aqui. A graça do Espírito Santo tem o poder de nos justificar, isto é, purificar de nossos pecados e comunicar-nos a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo e pelo batismo. João Batista falou, né? Eu batizo com água, mas vem aquele mais poderoso do que eu, que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Né? E com fogo. E aqui nesse parágrafo diz o seguinte, que a graça do poder do Espírito Santo, ele veio para nos justificar, ou seja, para nos justificar diante de Deus, para conseguirmos a salvação. Aqui diz, se morrermos com Cristo, temos fé de que também viveremos com Ele, sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem mais domínio sobre ele. Por quê? Porque Jesus era cheio do Espírito Santo. O demônio não teve vez na vida de Jesus no deserto. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. O pecado não tem vez na sua vida porque você está cheio do Espírito Santo. Amém? Amém. Continuando aqui, rapidinho, já vai finalizar. Aqui diz o seguinte, que ele também nos santifica. A graça é, anote aí, parágrafo 2003, 2003, 19:8-7,
de 2003. Para quem tem catecismo, né, é bom anotar. Quem tem caneta aí anotando. A graça, antes de tudo, é principalmente o dom do Espírito que nos justifica e nos santifica. Mas a graça compreende igualmente os dons que o Espírito nos concede para nos associar à sua obra, para nos tornar capazes de colaborar com a salvação dos outros e com o crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja. Jesus é a cabeça, o corpo somos nós. Jesus é a cabeça da igreja. E nós somos o corpo de Cristo, que é a mesma igreja. A igreja somos todos nós. O Espírito Santo ele veio para santificar esta igreja. Para santificar você, cada um de nós. Para quê? Diz aí o catecismo da igreja, a voz da igreja, a voz de Deus. Para quê? Um dia, repito, possamos chegar à salvação. Amém? Amém. Seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso tecladista vai entrar em cena agora, em nome de Jesus. Fique de pé. Você vai tirar, mas não entender a minha aula.